Isaías capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 8. O chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vestes, ou melhor, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém, amém. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, que o Senhor venha falar conosco de acordo com a nossa necessidade. Deus, venha trazer consciência ao nosso coração da responsabilidade que temos em relação à obra missionária, à evangelização das nações e dos povos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu trago um tema para meditar com os irmãos nesta noite. Quem irá? Essa pergunta tem caráter pedagógico, pois leva-nos a entender que Deus tem vários censos, e estes censos de Deus revelam-nos os seus desígnios, os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos e a sua missão. Deus está chamando. Quem irá? E quando Deus chama, Deus estabelece diretrizes. Quando Deus chama, Deus estabelece diretrizes. Quando eu olho para a formação de Israel, começando por Abraão, no capítulo de número 12, verso 1, Deus dá uma ordem categórica. Ele diz: sai da tua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, nós aprendemos aqui algumas verdades fundamentais. Primeira, Deus exige obediência. Deus disse para Abrão: sai da tua terra. Não tem como fazer a obra de Deus sem ter um coração com a disposição de obedecer à voz de comando de Deus.
Deus disse: sai da tua terra. Deus estava exigindo obediência. Deus também exige renúncia. Sai também da tua terra, do meio dos teus parentes. Irmãos, muitas vezes fazemos o nosso conforto em torno dos nomes daqueles que nos cercam. E Abraão também não era diferente. Para Abraão era confortável estar no meio dos seus parentes. Mas para atender uma voz de Deus, a voz de comando da parte de Deus, Deus estava exigindo de Abraão renúncia. E essa renúncia implica em dizer renúncia pessoal. Ele estava renunciando o conforto da sua família, a segurança dos seus parentes. Mas quando Deus faz isso, Deus estava querendo tirar Abraão do meio de uma idolatria que corrompia. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua família. E quando Deus manda, é melhor obedecer, é melhor renunciar, porque a rota de Deus é melhor do que os nossos planos. Deus também exige fé. Ele diz: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus não havia dado o nome do lugar, Deus não havia dado a geografia do lugar, Deus não havia mostrado o lugar, mas o Deus que chama é o Deus que nos conduz, aleluia, pelas linhas da história. E eu quero dizer, Deus está conduzindo a nossa história, Deus está conduzindo a nossa vida, mas para Deus nos conduzir, precisamos deixar o leme na mão de Deus. Deus está no comando da nossa embarcação, e é Ele que vai conduzir-nos seguramente pela história da nossa vida. Irmãos, grandes chamadas vêm acompanhadas de grandes promessas. Quando Deus chama Abraão, Deus faz-lhe 4 grandes promessas, que eu já lhe cansei de falar aqui para os irmãos, mas estou igual Paulo, não me canso de vos dizer as mesmas palavras, até que Cristo seja formado em vós. E aqui eu trago a primeira grande promessa, promessa de bênçãos nacionais. Deus faz promessa de bênçãos nacionais para Abraão. Deus faz também promessa de bênçãos pessoais a Abraão. Deus faz promessa de bênçãos territoriais a Abraão, e Deus faz promessa de bênçãos espirituais a Abraão. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Promessa de bênçãos nacionais. Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Promessa de bênçãos pessoais. Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Promessa de bênçãos espirituais. E Deus disse também para Abraão: esta terra que você está, darei a ti e a tua descendência. Promessa de bênçãos territoriais. O Deus que chama é o Deus que faz promessas. Mas se Deus fez promessa, aguarde, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Entre a promessa e o cumprimento da promessa há uma linha imaginária chamada tempo. Mas o tempo pode passar, mas a promessa de Deus permanecerá. O tempo pode demorar, mas Deus vai agir no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, para a glória dele. Quando Deus chama, Deus marca gerações
Diga comigo: quando Deus chama, Deus marca gerações. Irmãos, Deus falou com Abraão. Se nós abrirmos a Bíblia, pegue a sua Bíblia, por favor. É melhor ir de Bíblia para não errar. No capítulo 12, Deus disse: Abraão, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou lhe abençoar. E quando você olha para o capítulo 26, nós vemos a mesma promessa se repetir na vida do seu filho, o seu filho Isaque. 26, verso 2: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Aleluia. Deus sabe que o Egito nunca foi a melhor proposta para o filho de Deus, e Deus está dizendo: não desça ao Egito. Tem muita gente descendo ao Egito, tem muita gente saindo da casa de Deus e indo para o mundo, mas Deus está dizendo nesta noite: não desça para o mundo, não desça para o Egito. Eu tenho coisas melhores para a sua vida, eu reservo coisas melhores para a sua história. Eu tenho o melhor para você, Isaque. Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei a minha promessa, o meu juramento que fiz a seu pai. Deus fez promessa a Abraão, e agora Deus também faz promessa a Isaque. O nosso Deus é o Deus que marca gerações. Eu estou vendo aqui nesta noite Deus marcando a geração dos seus pais, Deus marcando a sua geração, e digo mais: Deus vai marcar a geração dos teus filhos, porque o Deus que chama é o Deus que marca gerações. E no capítulo 28, versículo 10, o Deus que falou com Abraão também é o Deus que falou com Isaque, e o Deus que falou com Isaque é o Deus que falou com Jacó. No capítulo 28, verso 10 ao verso de número 15, Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e na sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Meus irmãos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó é o Deus das grandes chamadas, é o Deus das grandes alianças, e é o Deus das grandes marcas. Quando Deus diz: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Jacó, e eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, e eu sou Deus de Jacó, Deus está declarando: eu sou Deus das grandes chamadas, eu sou Deus das grandes promessas.
promessas, eu sou o Deus das grandes alianças, e eu sou o Deus das grandes marcas. Eu estou marcando a geração, eu marquei a geração do teu pai, eu marquei a geração do teu avô, e estou marcando também a tua geração, e vou marcar a história da tua vida e a história da vida dos teus filhos. O Deus das grandes chamadas é o Deus que marca as gerações. Irmãos, Abraão morreu, mas a missão continuou através de Isaque. Isaac morreu, mas a missão continuou através de Jacó. Jacó morreu, mas a missão continuou através de Moisés. Moisés morreu, mas a missão continuou através de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, mas a missão continuou através dos apóstolos e discípulos. Os discípulos e apóstolos morreram, mas a missão continuou através da igreja. A igreja está aqui, a missão continua. Aleluia. A missão não morre, a missão não acaba, a missão continua. Gerações passam, a missão continua. Pessoas morrem, mas a missão permanece. Pessoas cometem falhas, mas a missão alcança propósitos. Nós estamos aqui porque a missão nos alcançou, o propósito aconteceu, vidas foram salvas, porque a missão não morre, a missão continua. Quando Deus chama, é porque Deus tem propósitos. Quando Deus chamou Moisés, Deus tinha propósitos especiais. Ao chamar Moisés, nós vemos Deus fazendo uma grande obra. No capítulo 3, verso 10 de Êxodo, nós vemos ali uma grande chamada. Deus disse: vem pois agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ali nós temos uma grande chamada para uma missão específica, uma grande chamada para uma missão determinada. Quem estava chamando era Deus, e Deus disse: vem pois agora. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Eu vejo aqui um senso de urgência. Deus tem pressa, Deus tem urgência. Deus disse para Moisés: vem agora. Irmãos, tem coisas que não pode esperar, tem coisas que não pode ser adiada, tem coisas que não pode ser protelada. Deus tem pressa. Enquanto nós ficamos protelando, vidas estão sendo ceifadas. Deus tem pressa. A voz que está ecoando em nossas mentes e corações nesta noite é esta: quem irá? E Deus disse: vem agora, eu te enviarei a Faraó. Aqui eu vejo o senso de direção. Deus tem senso de urgência, e Deus tem senso de direção. Deus disse para Moisés: eu vou te enviar a Faraó. Para Moisés era humanamente impossível convencer Faraó. Era humanamente impossível tirar Israel do Egito. Mas o Deus que chama se responsabiliza pela palavra que Ele dá. O Deus que faz a promessa é o Deus que cumpre a promessa, e para Ele não existe impossibilidade, e operando Ele ninguém pode impedir. Sabe o que Deus disse para Moisés? Você vai tirar o meu povo do Egito. Isso é senso de propósito.
Deus tem propósito para a minha vida. Deus tem propósito para a sua vida. E Deus tem um propósito também para as pessoas que estão lá fora. Aleluia. Quem estava aqui na quarta-feira viu que eu estava contando sobre um certo homem que nos afrontou ali no trabalho. E ele disse: eu sou pai de santo, e eu vou invocar os meus demônios e Exus, e vou destruir a vida desta pessoa. E naquela hora eu disse: você está repreendido em nome de Jesus. E naquele momento ele disse: repreendido em nome de Jesus. E eu disse: você está repreendido em nome de Jesus. Vai embora, vai com Deus. E ontem ele voltou lá, e eu atendi ele novamente. E ele disse: olha, eu não sei de que segmento você é, mas eu sei que você tem Deus na sua vida. Aleluia. Meus irmãos, Deus tem um propósito. E ele disse: olha, nós temos que orar uns pelos outros. E eu disse: desde aquele dia que você saiu daqui, eu tenho colocado você debaixo das minhas orações, porque sei que Deus tem um plano na sua vida. Aleluia. Pode ser pai de santo, mas tem que ouvir Deus, tem que ver Deus através de nós, porque Deus nos dá autoridade para usar, e o mundo precisa ouvir a voz que muda as vidas, que transforma corações. Vem agora, senso de urgência. Eu te enviarei, senso de direção, para tirar o meu povo do Egito, senso de propósito. Moisés tenta esquivar-se da chamada. Moisés apresenta a Deus suas desculpas. Quantas vezes queremos apresentar desculpas? Quantas vezes queremos dizer: não tenho tempo? Quantas vezes queremos dizer: eu vou fazer depois? Quantas vezes dizemos: eu não posso agora, vou fazer o mês que vem, eu vou me programar para o ano que vem. Irmão, Deus não aceita as nossas desculpas mesquinhas e esfarrapadas. Deus não aceita. Olha aqui Deus falando para Moisés. Moisés disse: eu sou um homem comum. Quem sou eu? Tem gente que diz: quem sou eu? Eu sou um homem comum, eu não posso, tem pessoa melhor do que eu. Ei, meu irmão, se Deus chamou você, é você. Se Deus chamou você, é você e pronto. Deus não vai abrir mão de você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Moisés argumenta também não ter autoridade. Ele diz: Senhor, quando eu for até os filhos de Israel, eles vão me perguntar: quem é o Senhor? O que eu vou dizer? Deus disse: diga a eles: eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Aleluia, meus irmãos, a maior autoridade que nós temos é a autoridade do nome de Jesus. A maior autoridade da igreja é a autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Eu me lembro, eu estava fazendo um curso teológico, e um certo pastor assentou perto de mim, também estava fazendo, e ele disse: eu vou lhe dar um testemunho. E ele contou uma certa jovem adolescente, acostumada a vir à escola dominical. Eu estava observando hoje o filho da nossa irmã Camila, como que ele está crescendo, aprendendo a palavra de Deus. Os nossos outros jovens, eu estava vendo o neto do Jodson. Irmãos, vão ser pregadores, vão ser pastores. A Camila está aí? Não. Ele não sabia o meu nome. Ele dizia: eu quero ser pastor, mamãe, quando eu crescer. Mas eu quero ser igual aquele pastor carequinha.
Aí hoje ele disse para mim: pastor, eu não sabia o seu nome. E aí eu chamava o senhor de pastor Carequinha. E eu falei: e agora você sabe o meu nome? Ele disse: sei, pastor Gilson. Ele é uma gracinha. Irmãos, a escola dominical tem um papel muito importante. Ensina o teu filho, venha com ele à escola dominical. Esta jovem adolescente, ela estava saindo da escola. Um carro se aparelhou a ela, forçou ela a entrar dentro daquele carro, levou aquela jovem para um terreno baldio, e aquele homem quis violentá-la sexualmente. Mas aquela menina conhecia a autoridade do nome de Jesus, conhecia o poder do nome de Jesus. E quando aquele homem começou a se despir e disse: olha, você fica quieta, porque senão eu vou te matar. Ela disse: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aquele homem, ele ficou neutralizado e caiu por terra. Ele se levantou, mas depois ele veio novamente e disse: eu vou violentá-la, você vai ficar quieto, senão eu vou te matar. E ela disse: não, o sangue de Jesus tem poder. Ele disse novamente: menina, fica quieta, porque senão eu vou tirar a sua vida. Ela disse: não vai não, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda. E aquela menina foi salva, porque a autoridade do nome de Jesus, nós temos a maior autoridade, nós temos Jesus. Jesus é a maior autoridade da igreja. Não tem demônio, não tem trabalho nas encruzilhadas, não tem nada que pode deter a marcha triunfante da igreja. A igreja tem a maior autoridade. A autoridade da igreja é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés argumentou: eu não possuo credibilidade, eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Capítulo 4, verso 1. Mas aí o Senhor disse: Moisés, o que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão, Moisés? Ele disse: eu tenho uma vara. Aí no verso 17 do capítulo 4 diz: toma, pois, esta vara nas tuas mãos, porque com ela farás os sinais. Aleluia. Diga para o seu irmão aí: você tem uma vara. Aleluia. Tome a sua vara na mão, levante assim, deixa eu ver. Aleluia, você tem uma vara. Toma, pois, esta vara na tua mão, porque com ela farás os sinais. Toma, pois, esta vara na tua mão, porque vidas serão transformadas. Toma, pois, esta vara na tua mão, porque vidas conhecerão Cristo através de você. Aleluia. Moisés disse: eu não tenho habilidade para falar. Aí sabe o que Deus falou? Vem cá, Moisés, caminha comigo. Caminha comigo. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Quem fez o homem? O Senhor. Quem fez a boca do homem? O Senhor. Quem fez o cego? O Senhor. Quem fez o mudo? O Senhor. Porventura não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ei, meu irmão, aleluia, Deus está colocando habilidade na tua boca. Não adianta você se esquivar, não adianta você apresentar desculpas. Se Deus chamou, Deus quer usar você. Você é o agente que Deus quer usar na terra para levar as notícias alvissareiras do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não adianta Moisés tentar se esquivar. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu serei contigo. A minha presença irá contigo e te fará descansar.
Aleluia. Deus estava dizendo para Moisés: mas Moisés, eu serei com você, Moisés. Em outras palavras, Moisés poderia argumentar: mas o que é que o Senhor vai ser? Deus estava dizendo: eu serei contigo, Moisés. Eu serei a nuvem para te proteger durante o sol escaldante. Eu serei a coluna de fogo para te proteger nas noites congelantes do deserto. Eu serei, aleluia, maná para suprir a tua vida e a vida desta multidão. Eu serei água para te dessedentar. Moisés, eu serei tudo que você precisar. Deus está dizendo: eu serei tudo que você precisar. Aleluia. Eu não sei o que é que você está precisando, mas o nosso Deus é o Deus provedor de todas as coisas, e Ele está aqui, e a presença dEle nos guiará na história. Eu sou o que sou. O Deus dos patriarcas é o Deus das grandes chamadas, é o Deus das grandes alianças, e é o Deus das grandes marcas. O que você tem na sua mão, Moisés? Tem uma vara. Tem uma vara. Você lembra daquele rapazinho da multiplicação? Alguém disse: não tem recurso suficiente, não tem nada que nós podemos fazer, mas está aqui um rapazinho, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí aquele moço diz: é pouco na minha mão, Jesus, mas na tua mão é suficiente para o milagre ser operado. Ele coloca na mão de Jesus. O segredo é colocar na mão de Jesus. O segredo é confiar no milagre. O milagre não está em você, o milagre está em Jesus. Aleluia, o milagre está em Jesus. A habilidade não está em nós, a capacidade nossa vem de Deus. É Deus que vai nos capacitar, é Deus que vai nos conduzir, é Deus que vai nos levar, é Deus que vai operar a grande obra que precisa ser feita. Irmãos, o Deus que chama é o Deus que prepara. O Deus que chama é o Deus que envia. O Deus que chama é o Deus que livra. E o Deus que chama é o Deus que supre. E a grande pergunta nesta noite, que nós lemos no texto bíblico e também foi lido hoje pela manhã: quem irá? E eu apresento algumas razões por que eu devo ir. A primeira: eu devo ir porque a missão não morreu. A missão está viva. A missão continua. A missão está ardendo nos corações dos missionários do século 21. A Bíblia fala que Jesus morreu. Os discípulos ficaram preocupados, os discípulos ficaram tristes, os discípulos ficaram desesperançosos, mas de repente 2 deles estavam caminhando em direção a Emaús, e alguém aparece e começa a caminhar com eles, e diz a Bíblia que ele começou a abrir as Escrituras. Quando chegou perto de Emaús, ele fez que ia para mais longe, mas alguém disse: fica conosco, porque já é tarde, o dia já se declina, e entrou para ficar com eles. No momento do partir do pão, ele pega ali a refeição e dá graças, e se dá a conhecer aos seus discípulos. E naquele momento que eles conheceram e viram que era Jesus, Jesus desapareceu. Mas eles começaram a confabular. Eles começaram a dizer: porventura uma chama não estava ardendo dentro de nós, quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? E nesta noite a chama está ardendo em nossos corações.
Esta chama é a presença de Deus, e essa presença de Deus, ela impulsiona o crente a levar a notícia do Evangelho de Cristo Jesus. Crente que é crente não fica calado, ele fala de Jesus. Crente que é crente, ele não sente vergonha, ele apresenta Cristo, porque é Cristo que transforma o homem, é Cristo que mudou a minha vida, e é Cristo que vai mudar o mundo. Aleluia. Eu devo ir porque a missão é urgente. O tempo da grande colheita chegou. Uma certa vez Jesus estava com os seus discípulos e alguém disse: mestre, come. E ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E eles, acredito, que começaram a perguntar entre si: será que ele trouxe alguma coisa aí na matula, no embornal, na bolsa, que nós não sabemos? Mas ele disse: olha, vocês dizem que ainda faltam 4 meses até que venha a ceifa. Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Eu devo ir porque a missão me achou. Quando Deus chama, não adianta tentar se ocultar. Você lembra de Gideão? Gideão, ele tentou se ocultar. Ele estava malhando o trigo no lagar. O trigo não era para ser malhado no lagar. Lagar era onde se prensava a uva. O trigo era para ser malhado na eira, no campo aberto, mas ele não podia fazer isso por causa dos homens inimigos que vinham e pilhavam, roubavam tudo que eles produziam. E aí ele estava oculto, ele estava escondido. E aí o anjo do Senhor chega para ele. Eu acredito que ele estava desmotivado, ele estava preocupado, ele estava ansioso. E aí o anjo do Senhor toca nele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Nesta noite o Senhor disse ao meu coração que há vidas aqui que já perderam a motivação de fazer a obra de Deus. Mas nesta noite eu sou portador de uma mensagem para o seu coração: o Senhor é contigo, aleluia, não pare. O Senhor é com você, não desista. O Senhor é contigo, aleluia, não retroceda, porque aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Caminhe, segue adiante, segue resistindo, porque o Senhor é contigo. Vire-se para o teu irmão e diga: varão valoroso, ou varoa valorosa, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu devo ir, porque quando Deus chama não adianta fugir. Jonas tentou fugir, mas Deus achou Jonas lá no porão. Não adianta você tentar se esconder nos porões que você cria, nos porões da vida. Não adianta, porque onde você estiver, Deus vai lá. Deus, Ele tem uma grande obra para fazer através de você. Aleluia, se Deus vai fazer através de você, não adianta você, aleluia, querer passar a vez, querer dizer que é outro que vai fazer. Deus tem obra para fazer através do outro, mas aquilo que Ele determinou para você, é você que vai fazer. Eu devo ir, porque quando Deus chama não adianta esconder-se atrás das bagagens da vida. Saul, ele foi escolhido para ser rei de Israel, mas ele trazia consigo um problema muito grande. Ele trazia um sentimento de inferioridade. Se os irmãos forem analisar o texto e também o contexto, os irmãos vão ver ele dizer: eu sou o menor.
sou da menor família, sou da menor tribo, sou da menor casa. Senso de inferioridade, sentimento de inferioridade. Tem gente que é assim. Não, esse negócio não é para mim, eu sou o menor, eu sou o menor. Ei, meu irmão, Deus quer usar você e não adianta você esconder nas bagagens da vida. E aí eles perguntaram: cadê o homem? E aí Deus disse: está escondido. Onde está escondido? Lá na bagagem. Deus sabe até onde o homem se esconde. Eu devo ir porque não adianta eu fugir, eu devo ir porque não adianta eu esconder. Deus sabe onde eu estou. Deus conhece a minha geografia. Deus conhece a minha localização. Irmão, hoje tem recursos de localização tão poderosos. Por exemplo, no meu celular, no celular da Elaine, no celular da Bianca, no celular da Milena, nós temos um localizador. A Elaine pode estar lá no centro da cidade. Eu coloco aqui e jogo no GPS, ele vai me levar lá na loja onde ela está sem eu ligar para ela. Imagina Deus. Deus, ele já colocou em nós o seu localizador, ele sabe onde nós estamos. Aleluia, ele tem a onisciência. Ele sabe todas as coisas, ele conhece a tua geografia, Deus conhece a tua localização, ele sabe onde você está. Não adianta tentar se esconder. Deus é específico. Deus disse: Saul está lá na bagagem. Aí eles foram lá: ô Saul, sai daí, rapaz, Deus te escolheu para ser rei. Aleluia, diga para o seu irmão: sai daí, Deus te escolheu para ser vaso, Deus te escolheu para ser profeta, Deus te escolheu para ser missionário. Sai daí, moço, a hora de ser usado é agora. Eu devo ir, porque não adianta eu achar que a responsabilidade de fazer missão é só dos outros. Quando nós olhamos para Jeremias, Jeremias não queria ir, e ponto final. Quais eram os motivos? Quais eram os motivos? Achava que não tinha idade. E aí eu vou resumindo aqui, não dá para mim começar a aplicar mais, porque o tempo já está se esvaindo. Ele achava que não tinha capacidade, ele tinha medo, ele tinha uma visão limitante. Sabe o que Deus fez? Deus disse: eu tenho um negócio com vocês, Jeremias, antes, diga para o seu irmão aí: Deus tem negócio com você antes do ventre, Jeremias. Aleluia. Tem muita gente que pode ter sido rejeitado no ventre, mas Deus tem negócio com ele antes do ventre. Você pode ter sido rejeitado na mente de alguém, na mente da sua mãe, mas você foi amado na mente de Deus antes de você ser formado. Aleluia, eu tenho negócio com você antes do ventre. Eu o escolhi antes de você nascer, eu o separei, lhe dei uma missão. Deus disse ainda mais: vou mexer nas estruturas da sua vida, vou tocar na sua mente, vou tocar nos seus olhos, vou tocar na sua capacidade cognitiva, eu vou tocar na sua vida. E quando Deus toca na vida de Jeremias, ele tem a visão mudada, ele tem o coração mudado, ele tem a percepção mudado, ele tem a sua estrutura mudada. Aleluia. Irmãos, eu devo ir, porque a missão é inadiável. Muitos querem ir, mas na verdade não querem ir agora. Abre a sua Bíblia em Lucas, e eu vou finalizar por aqui. Capítulo 9, verso 57 a seguir. Olha o que está dizendo a palavra de Deus. Lucas 9, 57.
Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? E eu vou fazer uma síntese. Primeira coisa, Jesus queria despertar a consciência daquelas pessoas que ali estavam para 4 coisas importantes. Primeiro, senso de realidade. A mensagem de Jesus não foi de motivação. A mensagem de Jesus foi de transformação. O mundo não precisa de motivação. O mundo precisa de transformação. Você tem um livro, aleluia, que não é um livro de autoajuda, mas ele nos apresenta a ajuda do alto. Aleluia, este livro não é um livro de motivação, mas é um livro de transformação. E quando o homem é transformado, ele sente paz, ele sente alegria, ele sente alento, ele sente desejo de viver. Ninguém que lê a Bíblia tem desejo de morrer. Nós queremos viver, irmão. Paulo diz: eu quero viver, eu quero viver. Eu quero viver. Eu já vi gente dizendo: eu não tenho medo de morrer. Aleluia. Eu tenho medo, irmão, é de não viver. Eu quero é viver. Aleluia. E viver, eu quero viver uma vida que agrade a Deus, e uma vida que transforme outras vidas através da minha vida e do meu exemplo de vida. Aleluia. Eu quero viver para levar a mensagem do Evangelho. Eu quero viver para levar a mensagem transformadora. Eu quero viver para levar Cristo às nações. Eu quero viver para dizer que Jesus é o único que salva, liberta e transforma o pecador. Segunda mensagem que esse texto nos apresenta: senso de renúncia. Jesus tratou a hipocrisia. No verso 59 diz: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Jesus, ele confronta o sentimento de hipocrisia. O que afasta o homem dos grandes propósitos são suas hipocrisias. Aquele homem queria, na verdade, era adiar uma decisão importante. Quantas vezes, irmãos, as nossas hipocrisias nos fazem adiar decisões importantes. Terceiro senso, senso de urgência. Jesus disse: vá e proclame o reino de Deus. Irmãos, há coisas que são importantes, há outras que são urgentes. Deus tem pressa em salvar o mundo, e Deus quer salvar o mundo através da sua igreja. Deus não vai usar os anjos. Deus queria usar Israel, mas a vez de Israel passou, a vez agora é da igreja. Diga para o seu irmão: você é igreja, e Deus quer usar a igreja para salvar o mundo. Quarto senso, para nós finalizarmos: senso de prioridade. Jesus disse: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Irmão, pare de ficar olhando para trás.
Pare de ficar olhando para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E ela deixou de ser uma vida em movimento para se tornar um monumento na vida. Tem gente hoje que parece uma estátua, não tem vida. Mas Deus não quer que você fique olhando para trás. Olhe para frente. Paulo disse, olhando somente para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhe somente para frente. Irmão, quando Isaías olhou para frente, a vida dele foi transformada. Isaías, ele olhava para as pessoas e dizia, ai desse, ai daquele, ai do bêbado, ai do hipócrita, ai do mentiroso, ai dos beberrões. Mas quando ele olhou para frente, ele foi no templo e ele olha para frente, ele vê o trono da glória de Deus. Ele vê Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele vê serafins em volta daquele trono. Aleluia, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Aleluia, ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías teve algumas visões. Primeira visão, visão perspectiva, visão para frente, visão de Deus, visão da glória. Isaías também teve, irmã Suel, uma visão de si mesmo, visão introspectiva. Ele olha para dentro e vê a podridão que estava dentro dele. E ele disse, ai de mim, hipocrisia. Aleluia. Ele podia conhecer a lei, ele podia conhecer a palavra, ele podia conhecer um Deus teórico, mas se ele não tivesse olhado para dentro e dito, Deus, eu preciso de mudança interior para que eu possa mudar o mundo. Você só vai mudar o mundo quando você permitir Deus mudar você por dentro. Precisamos nos desvencilhar destas amarras da hipocrisia religiosa. Não adianta eu ficar em cima do muro. Ou eu sou crente, ou eu estou correndo um certo risco. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Isaías tem uma visão perspectiva. Isaías tem uma visão introspectiva. Isaías tem também uma visão prospectiva. Aí ele olha para o lado. Deus diz, quem irá? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele olha e ele passa a ter uma visão prospectiva. Isaías viu almas. Ele viu vidas que precisava dele. Aleluia, dá um giro aí, irmão, no seu olhar. Olha aí, além dos limites das paredes deste templo. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo? Isaías disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem irá? Quem há de ir por nós? Não podemos distrair na reta final da igreja na terra. Precisamos ter foco para sermos bem-sucedidos na proclamação do evangelho. O diabo quer tirar o foco da igreja. O diabo quer neutralizar as ações da igreja na obra missionária. Precisamos, irmãos, estar com a nossa mente alinhada com a mente de Deus. Precisamos estar com a nossa mente alinhada com a mente de Deus. Fiquemos de pé. Eu gostaria de perguntar nesta noite, tem alguém que não é crente e está no nosso meio, que hoje quer alinhar a sua mente com a mente de Deus, entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui à frente. Está vindo ali a primeira pessoa para Jesus. Está vindo ali um jovem aliançar com Jesus. Aleluia. Vem cá, jovem.
Wagner está reconciliando hoje com Jesus. Ele está alinhando a mente dele com a mente de Deus. Eu gostaria de perguntar: tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Aleluia. Está vendo nesse momento festa lá na glória celestial. Está vendo festa na glória celestial. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus.